A questão é, o que define um homem como incel necessariamente? O que você acha, Kodama? Faz sentido o termo incel? É uma questão psicológica mais do que física? Ou é física mesmo? Ele é preterido no mercado afetivo e, portanto, mesmo que ele baixe os critérios dele ao máximo, nenhuma mulher iria dar bola para ele, portanto, isso o categorizaria como involuntário, já que ele não tem opção nenhuma, né? Ou não. Esse termo já virou tão meme que não faz sentido essa categoria para esse tipo de homem que acha que não tem saída alguma no mercado afetivo, só pagando, né? Digamos assim. Como só pagando, eu sou involuntário, né? Eu quero me conectar de verdade com as pessoas, sem ter que contratar profissionais ou algo do tipo. O que você acha desse termo? É crítico a ele ou não? Você vê, né, como é que as palavras que você utilizou e as palavras que as pessoas realmente utilizam é o que acontece, conexão. O que o mamífero humano quer? Ele quer se conectar. E por que ele quer se conectar? Qual é a necessidade disso? Será que é porque isso é uma fraqueza, uma fragilidade? Entenda que, assim, o ser humano, ele passou milhares e milhares de anos se adaptando, e essa adaptação e a sobrevivência dele foi por conta do grupo. Então, o ser humano, ele precisa ser aceito dentro de um grupo, que inclusive uma coisa que o Igor falou sobre o identitarismo, né, que acontece, justamente é um fenômeno disso, é um fenômeno social. Porque para o ser humano sobreviver dentro de qualquer lugar, o ser humano ele precisa estar aceito e adaptado dentro de um grupo. É assim que ele sobrevive. Veja, o ser humano, pelo menos ao meu ver, tá? É a forma como eu me posiciono no meu canal. O ser humano ele não é nenhum ser evoluído. Tá? O ser humano, se você tirar totalmente a tecnologia do ser humano, tirar a luz, tirar tudo, jogar no meio do mato, o ser humano vai ser um bicho feroz, vai ser um bicho que vai ser tribalista, vai se fechar em grupos e vai se matar para proteger o seu grupo. O ser humano sempre foi assim, sempre vai ser assim. O que diferencia hoje o ser humano do anterior são as regras sociais a qual nos adaptamos. Então, os indivíduos que se determinam como incels ou qualquer coisa que seja, todos eles estão em busca de uma coisa só: serem vistos. Eles querem ser vistos. Simples assim. Agora, qual foi a estrutura que foi montada, o palco que foi montado para esse cara ter essa necessidade e acabar utilizando esse tipo de argumento que justifique ele a estar dentro dessa comunidade? Isso, na verdade, é apenas uma narrativa coerente que as pessoas, nós fazemos isso o tempo inteiro, para podermos criar algum tipo de gambiarra para lidar com esses conflitos que nós temos. Então, veja bem, o cara, eu não sei, vamos supor que pode ser inúmeros, assim, são N fatores que levam o cara a isso. Mas veja bem, se uma pessoa ela se sente rejeitada, por exemplo, dentro do seu próprio lar, se uma pessoa tem um pai distante, por exemplo, não consegue se conectar com seu próprio pai, se essa pessoa ela vive dessa forma, ela vai acabar tentando, de certa forma, se conectar com outras pessoas, porque isso é normal do ser humano. Se ela, dentro de um ambiente, ela se adaptou a um ambiente onde ela não se conecta, como é que ela vai se conectar com outras pessoas na rua, em outros ambientes? E aí ela não se conectando com as pessoas em outro ambiente, o que ela vai começar a achar? Que ela é um ser desprezível, que ninguém quer ficar próximo a ela. Só que veja bem, ela se adaptou a isso. E quando eu falo de adaptação, eu estou falando, esses processos adaptativos vêm decorrer de nossa experiência e aprendizado na nossa vida. Um exemplo muito simples que eu posso dar aqui, até meio bobo, mas para que vocês entendam, que eu costumo inclusive utilizar isso para explicar aos meus clientes eu estou aqui sentado nessa cadeira, certo? Se eu começar a ficar um mês sentado todo curvado assim na cadeira, e ficar aqui um mês. Depois de um mês, eu já estou começando a ficar assim quase que naturalmente. Depois de um ano, o que vai acontecer? Vou começar a desenvolver uma escoliose, vou começar a desenvolver um bico de papagaio, alguma coisa assim, nas minhas costas. E aí começa a doer. E eu falo, caraca, eu tenho que começar a sentar certo. Quando eu vou sentar certo, quando eu me adaptei às costas totalmente curvadas, vocês acham que eu vou sentir incômodo ao fazer a coisa certa? Sim ou não? Eu vou sentir incômodo,
porque eu passei um tanto tempo assim, que meu corpo se adaptou assim, e quando eu for me sentar corretamente, fazer o movimento certo, parece que é o errado. Vocês já tentaram escovar o dente com a mão diferente que vocês costumam escovar? Não é esquisito? Já tentaram colocar o pé diferente dentro da calça? Quando vocês vão vestir a calça, bota o pé diferente que vocês não costumam colocar? Não é esquisito? Parece um movimento que está errado. Ainda que você tente fazer aquilo que é certo, você inevitavelmente vai falhar, porque você vai sentir um desconforto ao fazer aquele movimento que você acha que é o certo, mas o teu corpo não está adaptado àquilo. Então aí que rola o conflito. O cara entra em conflito. Ele fala, cara, eu preciso fazer uma coisa, a sociedade diz que eu tenho que ser assim, a sociedade diz que eu tenho que casar, que eu tenho que me relacionar e tudo mais, mas parece que toda vez que eu faço isso, eu falho. Isso corrobora com o quê? Com toda a adaptação na vida dele. O que ele vai fazer? Vai buscar uma resposta para isso. Aonde ele vai parar? Nos Reddits e subreddits falando sobre o incelismo. E aí o cara ele vai chegar lá e alguém vai dar uma cuspida em alguma resposta fácil para ele poder entender. Cara, o problema é que você é um bosta. O problema é que as mulheres jamais vão gostar de você. O problema é que você é um feioso, você é um ser desprezível e que você não vai conseguir trabalho, por isso que você não consegue trabalho, porque você é um ser desprezível, por isso que você não consegue amizade, porque você é um ser desprezível, e por isso que as mulheres fogem de você, porque você é um ser desprezível. Tá vendo aqueles caras lá que vivem em volta de mulheres? Esses caras são os caras bem-sucedidos. Aí ele vai olhar pro cara e falar, cara, esse cara é tão diferente de mim. E aí ele vai começar a olhar esses caras e vai falar, mano, é aquilo ali que é o alvo das pessoas. Mas veja bem, vocês entenderam que dentro dessa explicação que eu dei, ela veio de vários impactos e experiências que a pessoa vai tendo, e que depois, no final das contas, ela acha uma explicação fácil e ela pega aquilo ali e transforma para ela como uma verdade, e que na verdade é um conflito que o cara tem, que começou lá atrás, dentro de uma adaptação familiar, dentro dos originais dele, que ele não conseguiu aprender da forma certa, e quando ele vai para o mundo, de fato, ele não consegue se ajustar, porque ele aprendeu daquele jeito. Assim como o cara que passa muito tempo sentado curvado, quando ele vai tentar sentar certo, parece que está errado. Então, eu espero que eu tenha, dessa vez, eu consegui me explicar de uma maneira mais simples nas coisas que eu tenho trazido dentro do meu canal, porque os conflitos que existem, o pano de fundo para cada um, quais são as motivações que o cara vai ter, são inúmeras. Assim, é quase que não dá para quantificar, porque o mundo e as coisas são muito dinâmicos, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Assim como as sinapses do nosso sistema nervoso simplesmente vão se conectando assim, e vai daqui a pouco ter uma rede neural ali montada para fazer exatamente uma única ação. A mesma coisa acontece na nossa vida. Um monte de experiências que acontecem para a gente tomar uma única ação. E aí o cara ele simplesmente vai lá e assume o manto de incel. Ou vai assumir qualquer outro manto. Pela necessidade de aceitação, para ser visto, para ser conectado, só que ele não consegue se conectar. E aí o cara também pode assumir o papel de vítima, aí também é outra coisa, né? Que o cara que é vítima, ele quer achar um culpado pela condição dele, não achar uma solução para a situação dele, e aí é outra, ou ele pode entrar dentro do papel de agressor, que aí ele se torna um cara escroto, que fica tentando fazer coisas, e acaba se tornando um cara agressor, por toda essa revolta que ele tem em conflito dentro dele, por não ser aceito, por não se ajustar. Cara, a dor da rejeição é a pior dor que existe no mundo, cara. É uma dor quase de morte, porque o teu sistema nervoso não faz diferenciação de uma dor que seja física para uma dor emocional. Então, a dor da rejeição é uma facada, de fato. É assim, pegar uma faca dentro do coração aqui no plexo e torcer. Essa é a dor da rejeição. O cara acha que está morrendo. Porque lá nos nossos ancestrais, o que acontecia com uma pessoa que era rejeitada no grupo? Ela era jogada para fora da tribo e era devorada pelos bichos. Então, essa memória ancestral, esse aprendizado ancestral, nós carregamos ainda. Então, a dor da rejeição é a pior dor que pode existir. E o cara, eu acho que foi um vídeo que saiu recentemente no meu canal que eu falei isso. É como se o cara estivesse morrendo, de fato. É uma morte.
Assim, sabe quando o cara, ele, por exemplo, a mulher deixa ele, tipo assim, tem um término de relacionamento? Como é que aquilo ali é pesado pro cara? A sensação do cara é que aquilo ali, o cara vai morrer? E, obviamente, ele vai começar a raciocinar sobre outras coisas, vai dizer assim, ah, não, eu vou tentar viver e tudo mais, sei lá, vou tentar... Mas, cara, a dor continua aqui, a sensação de que o cara é que ele vai morrer por causa da rejeição, porque a pessoa não quis continuar com ele, ou seja, automaticamente ele está à mercê da morte. Então, essa ideia que eu quero trazer para vocês aqui, justamente é o pano de fundo que eu vou utilizar para explicar qualquer coisa que a gente vai falar aqui, daqui para frente. Certo, muito bom. E uma coisa que é importante colocar, para quem está um pouco perdido nos termos, né, desse grupo auto-identificado como incel, são os celibatários involuntários, né, sigla é em inglês, onde eles entendem que são jogados de lado no mercado dos afetos, nas relações humanas, de modo geral, inclusive afetivas, né, entre os sexos, uma mulher, né? Então, esse homem que acha que não está sendo escolhido pelas mulheres, ele entende que o problema dele é um problema sem volta, porque ele não tem controle sobre isso, e por ele estar sendo rejeitado, ele acaba então se entendendo como um celibatário involuntário, ou seja, ele é um cara que não consegue ter acesso ao sexo involuntariamente. Ele queria se conectar, gostaria de estar conquistando mulheres, mas ele não consegue. Aí então ele pega essa identidade que o Kodama bem colocou O manto, né? para se Assume o manto. para se colocar. Tem o Shed, tem o Stace, tem não sei o quê, e tem o Incel, que é esse cara que reúne esse mínimo de conjunto aí de características que o coloca nessa carapaça aí de alguém que não é escolhido pelas mulheres de hipótese alguma que não seja através de uma profissional do sexo aí pagando e tal. Ou seja, ele é desprovido do afeto espontâneo por parte do sexo oposto aí. É engraçado você falar isso aí, Ricardo, porque tá vendo como é que a questão da conexão é importante? O cara, ele não deixa de ser considerado incel se ele pagar uma GP, por exemplo. Ele não Sim, deixa de se conectar. é Por quê? verdade. Porque a GP, ela é desconectada dele. Ele precisa de ser visto, ele precisa de ser conectado com a pessoa. Exato. Inclusive o ponto de inflexão de muitos que se denominam incel, né? Falam, não, mas pagar não vale, né? Então acaba realmente que é uma questão de espontaneidade, né? De você estar com a pessoa, de fato, né?